Vida e Saúde de volta na sua tela. A gente está falando hoje com o Dr. Alain, que é alergista, e ele está explicando, dando uma aula aqui, show, uma aula maravilhosa sobre o funcionamento do nosso corpo. Ele falou de alergias, mas falou também sobre a importância do cuidado da imunidade já desde a mãe, no nascimento do bebê pelo parto natural, se for vaginal, melhor ainda. E, doutora Ala, impossível eu não trazer aqui o nosso guia de estudos, que também é um guia bastante completo, que vai falar sobre saúde integral. Nós somos seres integrais. Se a cabeça não está bem, o corpo vai sentir. É impossível a gente não correlacionar. E a imunidade também. A imunidade também. Isso, As nossas conexões vão ficar abaladas, porque, né, quando a gente não está bem de saúde, a gente não tem vontade de sair, a gente não trabalha direito, nossos relacionamentos sentem também. Com certeza. Tá tudo interligado. Você quer? Se eu fosse você, eu ligava agora para cá, pediria o seu, porque é gratuito. Nós temos aqui, esse material foi preparado por médicos, por psicólogos, por pessoas especializadas em saúde, mas aqui também vai trazer a palavra de Deus, que é, na verdade, o berço de toda a ciência. Nós somos feitos por um Criador que se preocupa conosco, se preocupa com a nossa saúde, com o nosso bem-estar, com as nossas dificuldades. Ele está interessado em te ajudar a lidar com vícios, com problemas que têm atrapalhado a sua vida. Liga para cá, pede o seu guia de estudos, pega o telefone agora. Nosso número é 12 21 27 31 21. Se você preferir pedir pelo WhatsApp, você pode pedir usando o QR Code aqui da sua tela ou então digitando 12 98244 44 49. Basta dizer quero um guia de estudos, fique leve e a gente vai ali te dar as próximas mensagens ali para você colocar o seu endereço para que chegue aí para você gratuitamente. Doutora Alain, você explicou sobre como as nossas crises alérgicas acontecem, por que à noite a gente piora. E agora a gente precisa entender algumas medidas preventivas específicas que a gente pode tomar em casa, no trabalho, na nossa vida, para reduzir esse impacto dessas alergias, dessas crises no nosso dia a dia. Nós temos aqui, olha, um pulmão florido. Para quem é alérgico, é até ruim de ver essa imagem, né? Mas a gente quer reduzir essa aversão a essa estação do ano tão linda, mas que traz transtornos para os alérgicos. Vamos trazer aqui a primeira dica, olha, usar óculos de sol. O óculos de sol, nós temos duas coisas que a gente pode falar do óculos de sol. Primeiro, os raios solares, eles podem trazer um fator irritativo para o olho. Então, sai muito na claridade, pode irritar e aumentar uma conjuntivite, né? E alguns tipos de óculos de sol evitam também com que o alérgeno, causador de alergia, vão até o olho. Uma proteção, como se fosse uma máscara. Uma proteção, como se fosse uma máscara, que vai ajudar a prevenir os olhos mesmo das reações dessa época do ano. Interessante, óculos de sol e óculos de sol com filtro, tá? Com proteção para os raios mais danosos aí para os olhos. Olha aqui essa outra dica, doutor. Tomar banho à noite, achei isso interessante. Aqui a gente já traz aquele mesmo conceito da variação de umidade e temperatura. Nessa época do ano a gente sabe que pode ainda estar mais um pouquinho frio de manhã, então é ruim a gente sair, né, de um banho quente, por exemplo, e sair para fora de casa. Pode ter alteração da vasculatura, piorar a rinite, né? E aí a gente toma esse cuidado com esses extremos de temperatura, por isso que a gente orienta ali um banho mais à noite, onde o paciente vai ficar propriamente em casa, não vai sair, não ter essas alterações de temperatura. Mas aqui tem alguma recomendação de temperatura da água no caso de alergia ou não? No caso de alergia respiratória, não. Quanto mais quente, mais úmido, mas nas alergias de pele, a gente fala que banhos tem que ser ali morno, porque senão vai deixar a pele mais seca e vai piorar mais a coceira e a lesão. Boa, boa. Olha outra dica aqui preciosa para a gente combater as crises. Não entre de sapatos em casa. Isso aqui a gente aprendeu na pandemia. E eu acho ótimo, ainda tem aquele tapete salinizante lá na porta, porque a gente traz muita coisa para dentro da nossa casa. Então, desde sujeiras mesmo, bactérias, e podemos trazer aeroalérgenos para casa, né? Os causadores de alergia, pólens, ácaros, a gente pode trazer para casa.
E aqui já entra muito na nossa parte de cuidados mesmo com a casa que a gente tem que ter. Não sei se a gente vai falar de cuidados com a casa, mas se a gente não for falar, eu volto daqui a pouquinho para falar. Mas tirar os sapatos é sempre bom e manter a casa mais limpa. Muito bom, muito bom. Olha outra dica aqui importante, gente. Lave o nariz com soro. Temos aqui até uma demonstração ali. Esse assunto eu dou até risada, porque isso é muito controverso. Até dentro da otorrino isso é um pouco controverso. O que eu oriento? Porque tem vários tipos de lavagem. Lavagens. Uhum. O importante é a que o paciente se adapta melhor. Umidificar a via aérea e tirar a secreção do nariz, quando ela está acumulada, é importantíssimo. Hoje em dia está se falando muito da lavagem de alto fluxo, onde eu vou pegar, coloca soro de um lado. Vai ter uma alta vazão, menos pressão. Sai para o outro. Tem pacientes que não toleram. Então eu sempre falo, quem tolera fazer de alto fluxo, faça de alto fluxo. Quem tolera sprayzinho, sprayzinho. Eu gosto do conta-gotas, porque eu acho que ele tem pressão, umidifica, mas vai de acordo com cada paciente. O importante é realmente hidratar o nariz. E isso diariamente, né, doutor? Com certeza. Outra dica aqui para a gente melhorar essas crises alérgicas seria trocar a roupa de cama. Com que frequência? Bom, primeiro, por que trocar a roupa de cama? Por diversos motivos. Primeiro que a gente suja durante o sono, né? E o sujar durante o sono quer dizer estar soltando pedacinhos de pele. E tem um bichinho que é o que piora muito os quadros de alergia respiratória, que são os ácaros, e eles se alimentam desses restos da nossa pele. Então a troca do lençol e da roupa de cama, e a roupa de cama a gente tem que incluir os edredons e cobertores. Isso deve ser feito com uma frequência maior. Então, quando nós estamos falando de fronhas, de preferência de trocar a cada 2, 3 dias, o lençol de 4 a 5 dias e lavar os cobertores uma vez por semana, tá? Lembrando de pôr ali as capas anti-ácaros no travesseiro e no colchão, ajuda muito a diminuir a população de ácaros que está na cama e de pólens também que podem entrar pela janela e pousar ali em cima da onde a gente dorme e põe o rosto. Você não está vendo, mas são partículas minúsculas que vão entrar pela respiração aí ou em contato com você e vão causar estrago. Quero saber o seguinte, lavar essa roupa de cama usando amaciantes ou produtos mais cheirosos pode piorar, doutor? Tanto para a pele como para as alergias respiratórias ou até, de repente, criando um ambiente mais propício para esses agentes aí, como o ácaro? Para a pele, a gente fala que não tem muita correlação em relação aos cheiros, porque na verdade a gente sabe que na pele é uma deficiência de barreira e também o que piora mais dentro da alergia são os ácaros. Quando nós estamos falando em doenças respiratórias não controladas, a gente tenta evitar os cheiros fortes, porque senão uma coisa que já está inflamada, ela vai ficar mais inflamada ainda. Irritada, né? Irrita. Então, para tentar evitar, lógico, lavar com sabão, tem alguns produtos acaricidas, alguns desinfetantes que você pode colocar, inclusive lá dentro da máquina, que diminui a população de ácaros, deixar secar no ambiente arejado e se conseguir, deixar pegar sol nessas roupas. Existe uma informação de que os ácaros a gente tem que trocar até o travesseiro de quando em quando, né, doutor? Até o travesseiro. Por quê? Porque os ácaros eles vão abaixando para camadas mais internas do travesseiro. Um raio solar ele vai matar os ácaros de cima, mas ele deixa quentinho para os ácaros de baixo. Por isso que a gente fala que eu fui na roça, eu andei na poeira e não me piorou, porque pega o sol, mas eu entrei dentro da casa da roça que está cheia de cortina e meu nariz trancou, por causa dessa incidência solar. Interessante, né, gente? Próxima dica aqui para a gente atacar as alergias, evite ambientes com poeira. Praticamente impossível durante o inverno, onde quase não chove. E a gente, na nossa casa, a gente acumula, né? Acumula coisas, itens que dificultam, às vezes, até a limpeza, tapete para deixar a casa mais aquecida, cortinas, almofadas. A gente viu agora há pouco uma moça falando que passava pano na casa todos os dias. A menininha linda falou que a mãe aspirava a casa, aspirava até a cama. Sim, com certeza. A gente sabe que na poeira pode ter tanto os ácaros como os pólens dessa época.
Então, quando a gente tem ali os ácaros, a gente tem alguns cuidados ambientais que a gente pode fazer que sim vai diminuir a população de ácaros em casa. Desde não varrer, porque quando eu varro, eu jogo a poeira para cima e o ácaro ele é muito leve. O tempo de precipitação, que é o tempo do ácaro que está aqui no ambiente voltar para onde ele estava, é em torno de 4 a 6 horas quando não tem ventilação. Então você está lá, você varreu, aí você passou pano depois e fechou o quarto. Fui passear, voltei. Daqui 4 a 6 horas o ácaro está de novo ali onde ele estava. Então, evitar de ficar varrendo a casa, vamos só passar pano, tapetes e cortinas. A gente sabe que tem algumas casas que não tem como ficar sem cortina, de vizinhos e tudo isso, mas essas cortinas elas têm que ser higienizadas uma vez por semana ou a cada 15 dias. Por quê? Para diminuir a população de ácaros. Os tapetes, a mesma coisa. Cuidado com ursos de pelúcia. Ursos de pelúcia são reservatórios de ácaros. Então, a criança que dorme com urso de pelúcia ou tem vários ursinhos de pelúcia em cima da cama, ajuda a piorar também. Parece até que deu uma crise no doutor, só dele falar, né, dos ursinhos aqui na cama. Mas nem quando a mãe lava, higieniza esses ursinhos com frequência, a gente consegue manter um controle legal, doutor? Se higienizar com frequência, a gente consegue manter um controle legal, sim. Mas tem criança que não consegue soltar do ursinho. Aí piora um pouco. E uma dica muito importante, filtros. Tem uma aguinha aqui, ó. Vou ter que tomar. Vamos tomar uma água aqui, ó. Ele vai falar de uma dica importante agora, porque é o seguinte, ele disse aqui, olha, ursinhos, bichinhos de pelúcia, ou itens que a gente tem... Porque a superfície lisa é fácil passar um paninho, mas as superfícies que depositam ali na cortina, na almofada, aí a gente precisa trocar. Com certeza. E aí sim, precisa trocar, precisa higienizar com frequência. Sofás, né? Chamar até aquelas empresas que fazem a higienização com sofá e tudo isso. E a dica que eu queria dar, que é uma dica muito importante, é com os aspiradores de pó. Tem um filtro que é o filtro EPA, H-E-P-A. Eles podem conter na maioria dos aspiradores de pó, tá? E ele é importante porque só ele que filtra o ácaro. Porque senão você está passando lá o aspirador, ele pega o ácaro que está no chão e joga para cima. E se tiver esse filtro, o ácaro fica ali nesse filtro e não volta para o ambiente. Então, maravilha, dica preciosa, doutor. Olha outra coisa aqui importante que a gente pode fazer em casa, gente. Consumir alimentos com vitaminas. Com certeza. Uma boa alimentação é fundamental para o controle imunológico. Lembrando que a imunidade que controla ali o quadro da alergia. Então, se a gente tem uma imunidade legal, a nossa alergia ela não vai ficar tão evidente. Então, consumos de alimentos com fibras, alimentos com bastante vitaminas. Então, por exemplo, bastante salada, bastante frutas, faz eu ter uma boa colonização intestinal também e melhora a minha imunidade e, consequentemente, melhora também os meus quadros alérgicos. Bacana. Então, você não está falando de alimentos que foram vitaminados pela indústria, você está falando de muita coisa mais natural que é naturalmente vitaminado. Com certeza. Estamos falando de alimentos naturais, porque alimentos naturais têm bastante fibra, que também ajuda bastante no intestino. Eu estou pensando que alguns alimentos industrializados vem lá escrito enriquecido com vitamina X, Y, Z. Mas aí você vai ver, tem corante, tem conservante. E para as pessoas alérgicas, isso também pode ser um causador ou um fator de irritabilidade, né, doutor? Com certeza, isso pode ser. E aqui eu gostaria de chamar um pouquinho a atenção de que nós não estamos falando de alergia alimentar. Certo. Porque a alergia alimentar é uma síndrome, acontecem várias coisas juntas e nunca vai acometer um sistema só. Então eu nunca vou ter uma alergia alimentar só acometendo a rinite. Isso é muito importante, é uma dica muito importante e uma alimentação super equilibrada é importantíssimo para esses quadros. Bacana, né? A gente precisa entender como é que funciona e o que a gente pode fazer. Você não precisa ficar esperando só do seu médico ajuda, você pode ajudar, inclusive, o seu corpo e até o seu médico nesse tratamento importante. Doutor, agora existem alguns métodos caseiros. Você falou aí, por exemplo, da lavagem nasal. A gente tem aqui o soro, tem uma seringa. Ele já falou que existem várias, pode vir para cá, doutor, várias possibilidades de lavagem nasal. Com certeza. Tem aquelas garrafinhas, tem a seringa, tem o conta-gotas.
O importante é umedecer ou você quer que realmente faça uma lavagem mais profunda? Por que não com água e sim com soro? Excelentes perguntas. Vamos começar pela última? Vamos. Por que nós fazemos a lavagem com soro? Pelo próprio pH. A água, ela é muito neutra, então a gente, quando entra somente a água, pode irritar. Ah, você está lá na piscina e aí entrou a água lá da piscina, ardeu o nariz. Não é só por causa do cloro, é pela osmolaridade da água. Então, quando a gente tem um soro fisiológico, por exemplo, ele tem ali uma osmolaridade compatível com a da mucosa. Então, a gente vai lavar com soro, porque ele vai ajudar a hidratar e não vai irritar. E os métodos mesmo de irrigação nasal, quando eu tenho um paciente muito secretivo, com aquela secreção muito espessa, eu posso usar um alto fluxo. Mas quando eu quero umidificar, vamos dar preferências por que tem um fluxo mais adequado. Pode até ser um sprayzinho. Pode até ser um sprayzinho. E é sempre importante a umidificação e a irrigação do nariz, independente de qual o método. O importante é soro no nariz. Tá, a gente tem aqui uma bacia de água que nas épocas mais secas é também bastante comum e a gente tem uma toalha aqui também. São coisas que a gente pode fazer. São eficazes, doutor? São eficazes, sim, tá? E aqui vai uma dica de ouro. A gente sabe que quando eu tenho uma bacia com água, eu crio uma película aqui em cima que eu não consigo ter uma evaporação muito adequada. Mas, quando eu pego uma toalha, coloco ela dentro de uma bacia e deixo um pedacinho para fora dessa forma, vai umidificar a toalha e daqui vai sair a umidade. É o processo de secar da toalha Com que vai fazer certeza. que a gente respire. E aqui umidifica melhor desse jeito do que só com a água. E a gente pode, lógico, molhar, estender nos locais que também dá ali uma boa evaporização. Nessa água, você recomenda que a gente coloque, por exemplo, um olhinho de eucalipto, essencial, camomila, chazinho, porque a gente sempre quer potencializar, né? Não é assim? Vai fazer uma inalação, já pergunta, será que eu posso colocar? Já ouvi falar até que coloca própolis na inalação. Fiquei até mal. A gente precisa tomar cuidado com essas coisas naturais também, porque elas fazem efeito. Com certeza. Própolis na inalação, não. Não. Tá. Porque ele vai ter um fator irritativo de agressão, ele vai agredir ali as minhas vias aéreas. Cuidado com os óleos essenciais. Se o paciente ele já está com uma inflamação ali na mucosa nasal ou pulmonar e entra uma essência muito forte, eu posso ter uma irritação. Então, muito cuidado com os óleos essenciais, muito cuidado mesmo com o que a gente vai colocar nas águas para não piorar ao invés de melhorar. Talvez um chazinho de camomila. Pode, para deixar um cheiro mais agradável. Legal. Ajuda bastante. Tá bonzinho, né? Olha, ele que esteve com a gente hoje aqui nesse programa está disponível também para você lá pelo Instagram, Dr. Alan Mesavila. Tá passando o Instagram dele aí, olha, Alan com um L só, Mesavila com 2 E's e 2 L's. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Você. É um prazer estar aqui. Te espero numa próxima, tá? Muito obrigado. Ó, seguinte, não sai daí não, doutor, que a gente vai ali pro intervalo, volta já com o doutor César aqui com a gente e ele vai falar sobre como a gente pode lidar com a insegurança emocional nos nossos relacionamentos. Assunto necessário. Ainda hoje tem boletim de saúde com Flávia Souza por aqui e pudim de coco com laranja. Vamos dar uma olhada? Doutor Alan disse que vai querer dar uma provada, né, doutor? Eu vou ter que ficar aqui um pouquinho. Vai sim. A gente vai ali e volta já com mais vida e saúde para você.